conselheiro Alberto Pires. Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho o relator também, senhor presidente. Eu, Excelência, votaria acompanhando Vossa Excelência quanto à questão do duodécimo, mas acrescentando a existência indevida do RTT na LOA, o não encaminhamento do PPA e da LDO, por entender que, na verdade, há uma verdadeira ausência de prestação de contas, e também pelo descumprimento dos limites mínimos em educação e saúde, tendo em vista a divergência quanto à utilização de recursos da manutenção. E aqui eu vou apenas especificar do 1 milhão na manutenção da educação e daquele 1 milhão na saúde, não fazendo aqui referência aos 149 mil advindos do Fundo Municipal de Saúde. Então, assim... Senhor presidente, antes que Vossa Excelência proclame o resultado, eu gostaria de fazer só alguns esclarecimentos. Pois não. Porque, a depender do debate, eu posso até modificar meu entendimento e acompanhar Vossa Excelência quanto ao não encaminhamento da LDO e do PPA. Foi um tema bastante discutido na minha assessoria, mas como o gestor encaminhou justificativas e apresentou também documentação comprovando que o município de Canapi ele estava completamente destituído de seus arquivos, né, de sua documentação, eu acolhi os argumentos desse ex-gestor que não poderia ficar prejudicado em razão da situação de caos administrativo vivenciada pelo município atualmente, né? Ele ficaria prejudicado para apresentar ou para encaminhar tanto a LDO quanto o PPA. No que se refere à comprovação de que ele encaminhou na época, 10 anos atrás, esses documentos, eu avalio como algo exagerado do ponto de vista jurídico, já que ninguém é dado guardar documentação por tanto tempo, né? Ele teria que guardar um comprovante de envio ou de entrega ao tribunal de documentos públicos por mais de 10 anos. Então, não entendo como sendo razoável, razão pela qual eu considerei, melhor dizendo, a defesa por ele apresentada e desconsiderei o ponto de controle em prejuízo do exercício do controle externo, não em prejuízo do gestor, né? Já que a gente não tem como fazer essa aferição de fato, né, diante da documentação que nós temos nos autos. Então, são esses argumentos que eu queria apresentar a Vossas Excelências, e a depender da discussão, do entendimento, eu estou aberto, inclusive, a refletir sobre esse ponto e alterar, se for o caso. Em discussão ainda. Excelência, eu tenho aquela praxe que, na eventualidade, não sei se aplicaria ao caso retratado por Vossa Excelência, que quando o gestor chega, que ele encontra, em regra, um descalabro administrativo, em regra tem um instrumental a isso, que é a tomada de contas até para se resguardar. É uma forma. A outra situação são das alegações sem... A não ser que Vossa Excelência ele comprovou quem encaminhou, mas ele comprovou quem encaminhou? O gestor atual e o gestor anterior, o gestor da análise das contas, se valeram do argumento da comprovação de que foi aberto procedimento criminal, né? Tomada de contas não caberia a ele, já que Sim. Ele deixou a gestão, né? Mas que foi aberto um processo criminal, um inquérito policial, que houve a comunicação ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União,
Então, as providências que o gestor que o sucedeu, aliás, que sucedeu o que o sucedeu, foram devidamente adotadas, né? Parece-me que nesse caso há uma especificidade, né? Exatamente. Providências outras, inclusive de ordem judicial, quanto ao encaminhamento de normativos, de peças obrigatórias de análise, não é isso? Excelência, então, eu aqui, no caso, refazendo o meu voto, acompanho Vossa Excelência na questão do 10º, retiro a questão do não encaminhamento do PPA e da LDO, mas ainda continuo mantendo a questão dos limites de educação e saúde e da questão do RTT. RTT, esclarecimentos também. Certo. Havia previsão na LOA da utilização do remanejamento, transposição, transferência. Todavia, esse dispositivo não foi utilizado pelo gestor, tá? O que ocorreu foi, mediante a abertura de crédito suplementar, a anulação de receita que, em razão da suplementação, se caracteriza para uma parte da doutrina como uma transposição. Certo. Esse é um tema polêmico, ainda em aberto aqui na Corte de Contas, a gente acha que não debateu a fundo. Existe uma parte da doutrina que entende que essa suplementação, na verdade, ela mais se caracterizaria uma transposição, né? Como existe uma dúvida jurídica e é algo que vem sendo praticado por todos os municípios, não só no estado, vem sendo praticado por vários órgãos, sem que o Tribunal de Contas venha a definir qual é o seu entendimento quanto à forma de utilização dessa suplementação. Eu considerei que é um erro excusável, caso a gente venha adotar a doutrina que entende que se trata de uma transferência, né, indiretamente falando, porque houve uma suplementação. Eu considerei como um erro excusável, razão pela qual eu não estou trazendo a reprovação da conduta do gestor ou da administração quanto a esse fato específico, né? Se ele tivesse utilizado o remanejamento com fundamento no artigo da LOA, que prevê remanejamento, transposição e transferência, a gente tem um dispositivo flagrantemente inconstitucional e nessa declaração incidental a gente tem como ver que a despesa ela teria sido indevida. No caso dos autos, a gente tem essa situação peculiar, mas que é comum a todos os municípios alagoanos, que eu venho reiterando meu posicionamento no sentido de que o tribunal deve adotar providências no sentido de alertar esses gestores a não cometerem esses fatos que poderão ensejar na reprovação das contas dele, né? Mas, repito, no meu entender, há uma situação excusável da parte do gestor. Senhor relator, permite-me, quanto à questão do RTT, parece que o tribunal ele vem adotando a postura de somente constar na lei dispositivo que vislumbre essa possibilidade, já seria motivos de reprovação. Aí, Vossa Excelência citou uma situação que eu entendo mais de essência sobre a forma, que apesar dele não ter utilizado o dispositivo que trata explicitamente do RTT, ele fez uma transferência, uma transposição de rubrica orçamentária, um exemplo, de um órgão para outro, estaria caracterizada a RTT. Aí eu acho que nesse aspecto, eu acho que a defesa do gestor
ela não consegue ilidir a reprovação nesse ponto, principalmente porque a essência, faticamente, ele demonstrou que fez a RTT, embora não no dispositivo específico que trate. É o meu entendimento, e nesse aspecto eu manteria a minha posição, senhor relator. Eu acho que o tema é interessante, eu acho que a gente precisa discutir mais a fundo esse tema. Tem um aspecto da previsão. A previsão, no meu voto, eu não considero como algo que venha a ensejar responsabilidade do gestor, já que ele não tem o controle, né? Ele não tem o controle. No momento ele caminha o projeto, ele não tem um controle 100%. Ele poderia encaminhar o projeto sem aquele artigo. E há quem diga que até o responsável seria o órgão legislativo, não é isso? O legislativo aprovou e ele sancionou um projeto contendo aquele dispositivo inconstitucional. Eu vejo que se trata de uma incompatibilidade no plano normativo, tá? Eu considero dessa forma. Quando a gente entra na execução, na análise infralegal, né, a gente percebe que ele não utilizou o artigo 6º da LOA, ou seja, não utilizou o específico que o legitimava para fazer transferência, transposição ou remanejamento. Porém, quando ele realizou a suplementação, ele, mediante anulação de uma dotação orçamentária, ele fez o que na essência a gente pode chamar de transferência, né? de transposição. E eu não estou reprovando o gestor especificamente por conta disso, por entender que se trata de algo excusável, tá? Diante da ausência de um melhor debate. Existe uma parte da doutrina que entende que sim, que é transferência, outra parte entende que não é transferência, que de fato é uma suplementação. Então, acho que a gente precisaria amadurecer mais essas ideias para poder, e a depender da corrente que o tribunal venha a seguir, a gente alertar o gestor para que ele não incida nessa conduta indevida. Ok, aberto o debate. Então, eu vou proclamar o resultado. Aprovado o voto do relator, conselheiro Rodrigo. Aqui, apenas vencido os acréscimos do conselheiro Anselmo quanto aos itens por aqui, dito por mim que eu queria que consignasse também em ata. Lembrar que foram só para não ir um a mais, o RTT e limites mínimos de educação e saúde, e que eu já acompanhei o relator na questão do duodécimo. Aprovado. Senhor presidente, sem mais pauta para o dia de hoje. Senhora presidente, por gentileza. Devolvida a presidência. Agradeço, conselheiro. Obrigada, conselheiro Anselmo. Na sequência, pela ordem, para relatar o conselheiro Alberto Pires. Sem pauta para hoje, senhora presidente. Pela ordem, conselheiro substituto Sérgio Maciel. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 8.793 de 2013. Trata-se de consulta subscrita pelo presidente da Câmara Legislativa do município de Penedo no ano de 2013, senhor Alcides de Andrade Neto, formulada nos seguintes termos a consulta. Pergunta a ele: as receitas decorrentes da incidência da Lei Complementar número 87 de 1996, a Lei Candir, bem como a COSIP, Contribuição de Iluminação Pública, e os consectários legais decorrentes do inadimplemento de obrigações tributárias e da cobrança de dívida ativa no âmbito das competências tributárias impositivas dos municípios, devem integrar a base de cálculo do duodécimo para efeitos de repasse ao Legislativo Municipal?
Bem, a assessoria jurídica do consulente se manifestou sobre o tema por meio do parecer jurídico número 004/2013, as folhas 13 a 17 dos autos, concluindo: infirmamos o entendimento de que as receitas provenientes da COSIP, dívida ativa e seus consectários legais, multas tributárias, sancionatórias e moratórias decorrentes de inadimplemento de tributo ou dever instrumental, juros e atualização monetárias incidentes sobre tributos e, por fim, as receitas decorrentes da incidência da Lei Candir devem compor a base de cálculo do 12º das câmaras municipais, tendo-se que as decantas espécies tributárias possuem caráter de receita tributária própria do município, as quais estão positivadas no artigo 29A da Lei Maior, como elemento da base de cálculo do 12º dos legislativos. Portanto, essa foi a posição da assessoria jurídica do consulente. Por meio do parecer número 131/2015, as folhas 21 a 27, subscrito pelo conselheiro substituto Alberto Pires, a auditoria, à época, se pronunciou elaborando um quadro demonstrativo com a relação das receitas que devem compor a base de cálculo do 12º das câmaras municipais. No mencionado quadro, observa-se que a auditoria responde positivamente à possibilidade de as receitas provenientes da arrecadação da COSIP, da dívida ativa tributária e seus consectários legais decorrentes do inadimplemento de tributo, bem assim as receitas decorrentes da incidência da Lei Complementar número 87/96, a Lei Candir, devem sim compor a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal. Portanto, acompanhando o entendimento da assessoria jurídica lá do consulente. Por sua vez, o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do parecer número 1996/2017, propondo, quanto ao questionamento em tela, responder ao consulente nos seguintes termos. E aí eu me atenho aos dois itens daquele parecer que tratam das receitas objeto da indagação do consulente. Bem, no item B diz lá o Ministério Público de Contas que as receitas provenientes da contribuição de iluminação pública, a COSIP, bem como os consectários legais do inadimplemento de obrigação tributária ou da cobrança da dívida ativa, devem ser computadas para efeito do limite do 12º a ser repassado ao Poder Legislativo. E na letra D, o Ministério Público de Contas afirma que o repasse a título da compensação devida pela incidência da Lei Complementar 87/96 não deve ser considerado para efeito do limite do 12º, porquanto não está expressamente previsto no artigo 29A da Constituição Federal. Portanto, este é o parecer lá do Ministério Público de Contas. Em 7 de maio de 2019, os autos vieram a este relator e este é o breve relatório, senhora presidente. A palavra para o Ministério Público, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos. Já foi citado pelo conselheiro relator. Tem mais outra situação que eu queria colocar, com relação, tem um parecer do doutor Alberto, está impedido de votar. Ficaríamos apenas com 2 votos, porque o conselheiro traz uma proposta de voto. Mas aí... E aí conseguimos colocar em votação com apenas dois. Convoca ele. Seria. Senhor presidente, já convoca. A Câmara se faz isso. Seria. Não é, presidente? Exatamente. O conselheiro Sérgio ele ficaria. Já seria convocado e já não é mais uma proposta, já seria então o voto. Ele traria a proposta e votando também no processo. Então, algum problema, os demais conselheiros, podemos então já estar convocado para que seja votado neste processo o conselheiro Sérgio Maciel. Com a palavra, conselheiro Sérgio. Senhora presidente, então dando continuidade,
a relatoria, eu trago aqui, nos fundamentos, faço uma avaliação da admissibilidade da consulta e aqui faço o registro dos normativos, tanto da nossa lei estadual número 5.604 de 94, que é a nossa lei orgânica, e o nosso regimento interno, que é a resolução número 003/2001, os dispositivos normativos que tratam dessa admissibilidade. E aí eu destaco que a presente consulta preenche os requisitos de admissibilidade elencados nesses normativos, razão pela qual me manifesto pelo conhecimento da consulta. Ressalto que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese do objeto sob exame, conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei orgânica. Passamos à análise. O consulente elabora questionamento visando a obter esclarecimento desta Cor de Contas acerca das receitas provenientes da arrecadação da COSIP, da dívida ativa e seus consecutários legais, das multas tributárias decorrentes do inadimplemento de tributo, bem como dos juros, atualização monetária incidentes sobre os tributos e as receitas decorrentes da incidência da Lei Complementar número 87 de 96, denominada Lei Candir, aqui trata da desoneração do ICMS. A indagação dele é se devem compor a base de cálculo para fins de fixação do 10º do Poder Legislativo, essas receitas. De início, destaco que o plenário dessa Cor de Contas, nos autos do processo número 11.931/2015, relatado pela conselheira substituta Ana Raquel Sampaio Ribeiro Calheiros, na sessão do dia 20 de junho de 2017, apreciou consulta que indagava sobre o tema, que indagava sobre a forma do cálculo do valor do 10º do Poder Legislativo e solicitava esclarecimento sobre as receitas que deveriam compor a base de cálculo para fins de fixação desse 10º. Na decisão aprovada pelo plenário dessa Cor de Contas, extrai-se a seguinte determinação, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de 4 de julho de 2017. Lá no item 2 daquele acórdão está disposto assim: responder à indagação formulada nos seguintes termos. 1. Para o cálculo da base do 10º do Poder Legislativo Municipal devem ser consideradas: 1. Receitas de transferências da União, FPM, ITR, IOF sobre ouro, ICMS, CID e CID, né? E transferência dos estados, aí ICMS novamente, IPVA, IPTU exportação, somadas às receitas tributárias, impostos, entre parênteses, IPTU, IRRF, ITBI e ISSQN, as taxas, contribuições de melhorias, receita da dívida ativa tributária dos tributos, elencados na fundamentação. No item 2, sobre o importe obtido para o cálculo aritmético das transferências e receitas do exercício anterior, será calculado o percentual que será transferido ao Poder Legislativo Municipal, cujo fator, entre parênteses, limite máximo, dependerá do número de munícipes registrado pelo IBGE, de acordo com a variação relacionada no artigo 29A da Constituição de 88. Portanto, essa é a redação da resposta àquela consulta em que indagava sobre uma das perguntas, as receitas que deveriam integrar a base de cálculo para fins de determinação do 10º que cabe ao Poder Legislativo Municipal. Embora, a partir da leitura da resposta à consulta exarada nos autos do processo TC número 11.931/2015, não se possa vislumbrar uma resposta à consulta formulada nestes autos, ao examinar os fundamentos do mérito assentado naquele processo, o TC número 11.931/2015,
e 31/2015, observa-se que foram analisadas para fins de determinação do cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal, entre outras, a receita proveniente da COSIP, a receita da dívida ativa e seus consectários legais, a receita de multas tributárias, os juros e atualização monetária decorrentes do inadimplemento de tributos e as receitas decorrentes da incidência da Lei Complementar número 87 de 96, todas objeto do questionamento desses autos. Portanto, como eu explico mais adiante, esse questionamento desses autos foi objeto de avaliação de exame nos autos do processo 11.931, cuja resposta é aquela que proferi há pouco acima. Assim, no item 23 do acórdão resultante do processo TC número 11.931/2015, ao examinar a contribuição para custeio da iluminação pública, a COSIP, a relatora conclui: entende-se de forma diversa dos opinativos que instruem o presente processo, no sentido de que a COSIP não pode integrar a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal, considerando a afetação da exação e as características do tributo em referência. Bem, aqui eu peguei apenas uma breve citação que a relatora colocou, mas ela fez toda uma análise do exame se essa contribuição deveria ou não compor esse cálculo. E aqui é apenas a conclusão. Ela chega à conclusão que não pode integrar a base de cálculo. Portanto, aqui com relação à COSIP, diferentemente do que propôs a auditoria e também o Ministério Público de Contas. Com relação à receita da dívida ativa e seus consectários legais, as multas tributárias, bem como os juros e atualização monetária incidentes sobre os tributos, assim concluiu a relatora naqueles autos. No item 25, da receita decorrente da dívida ativa não tributária. A receita decorrente da dívida ativa originada de ilícitos administrativos não decorrentes da inadimplência de tributos de competência do município não está relacionada dentre as hipóteses do artigo 29A da Constituição Federal de 88. Como corolário, não compõe a base de cálculo nominada. Portanto, de acordo também ali com o que consta no relatório e voto da relatora naqueles autos, ela conclui que a receita decorrente da dívida ativa não tributária não compõe a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal. No item 26, ela dispõe lá que da receita decorrente da dívida ativa tributária, afirma que essa receita arrecadada pelo ente municipal oriunda de impostos, taxas e contribuições de melhoria compõe a base de cálculo do 12º. Portanto, a receita da dívida ativa tributária compõe aquela base de cálculo. Assim concluiu a relatora naquele voto aprovado naquela sessão do dia 20/6. Aí, mais adiante, ela faz um destaque aqui de que a receita da dívida ativa, na verdade, ela registra que a receita da dívida, só que aqui eu acrescentei dívida ativa, né? Coloquei até entre parênteses, tributária, que tem como origem o produto da arrecadação da COSIP e da contribuição previdenciária, que aqui não é o caso objeto da pergunta, a contribuição previdenciária, apenas a COSIP. Ela diz que não integra a base de cálculo em referência. Portanto, esse destaque aqui é para afirmar que a receita da dívida ativa tributária, que tem como origem o produto da arrecadação da COSIP, ela não integra a base de cálculo de referência.
digamos assim, um raciocínio coerente. Se ela dispõe que a COSIP não integra essa base de cálculo, obviamente a dívida ativa oriunda dela também não iria integrá-la. Bem, no que diz respeito às receitas provenientes da incidência da Lei Complementar número 87/96, a Lei Candia, assim concluiu a relatora no item 29. Lá ela diz que as transferências da Lei Complementar 87/96, os repasses efetivados com base nessa norma, tem como objeto o ressarcimento financeiro concedido pela União em razão da incidência dada aos produtos destinados à exportação, o que enseja uma perda de arrecadação pelos entes federados. Nesse contexto, trata-se de transferência não prevista no artigo 29A da Constituição Federal. Portanto, conclui que não deve ser considerada para efeito da composição da base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal. Portanto, em síntese, ao examinar o tema relativo às receitas que devem compor a base de cálculo para a fixação do 12º do Poder Legislativo Municipal, no que se refere às receitas objeto da consulta destes autos, a partir do exame procedido no processo número 11.931 de 2015, aquele relatado pela conselheira substituta Ana Raquel, assim decidiu o plenário desta Corte de Contas. Bem, aí, isso aqui é uma síntese, eu faço um resumo. Ela dispõe que integra a base de cálculo para a fixação do 12º do Poder Legislativo Municipal apenas a dívida ativa tributária e seus consectários legais, com relação às receitas objeto da indagação destes autos. E ela conclui que não integram a base de cálculo para a fixação do 12º do Poder Legislativo Municipal, a COSIP e a receita da dívida ativa não tributária e as receitas provenientes da aplicação da Lei Candia. Em resumo, é isso. Bem, destaca-se que a resposta à consulta aprovada nos autos do processo 11.931/2015, ao silenciar-se sobre as receitas que não devem compor a base de cálculo para fins de fixação do 12º do Poder Legislativo Municipal, deixou lacuna interpretativa em aberto, contribuindo para proposições de reiterados questionamentos e formulação de novas consultas sobre o mesmo tema. Aqui, essa conclusão que eu tirei foi a partir da resposta dada àquela consulta no voto da relatora. Bem, evidência disso é a consulta relatada nos autos do processo, aqui um exemplo do processo TC número 5.540/2013, relatada pelo conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante na sessão do Tribunal Pleno do dia 22 de agosto de 2017, portanto, 2 meses depois, em que o consulente indaga sobre a inclusão da COSIP na composição da base de cálculo do 12º destinado ao Poder Legislativo. Portanto, embora seja um processo que foi autuado nessa Corte de Contas 2 anos antes daquele relatado pela conselheira Ana Raquel, ele foi apreciado por esse Tribunal Pleno 2 anos após aquele primeiro processo. Então, nesse processo em que o relator foi o conselheiro Rodrigo Siqueira, em sua resposta, que também foi aprovada por esse pleno, e aqui já tinha sido objeto daquele primeiro processo, só que não constava da resposta, e aí o conselheiro Rodrigo propôs e foi aprovado por esse Tribunal Pleno responder àquela consulta, aduzindo que a COSIP não se enquadra nas modalidades tradicionais de tributos, por se tratar de contribuição especial pela legislação financeira e orçamentária, não devendo assim compor a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal. Portanto, ele chega à mesma conclusão da conselheira, que chegou a conselheira Raquel, relatora daquele primeiro processo, o 11.931/2015.
Como se pode observar, o tema for examinado no processo 11.931 de 2015, contudo, não compôs o conteúdo da resposta àquela consulta, gerando nova análise e nova apreciação por parte desse pleno. Apesar de o questionamento trazido nestes autos ter sido examinado e constituído dos fundamentos da decisão proferida no processo 11.931/2015, não há indicação desse fato na resposta desta Corte de Contas, especialmente em razão de as receitas oriundas, tanto da COSIP quanto da dívida ativa tributária e não tributária, e as provenientes da incidência da Lei Complementar número 87 de 96, não integrarem a base de cálculo do 12º do Poder Legislativo Municipal, o que, no nosso entendimento, demanda a reforma daquela decisão para fazer incorporar a resposta às receitas que não integram aquela base de cálculo. Portanto, só para um esclarecimento, isso aqui foi objeto de exame naquele processo, só que não consta das respostas aquelas receitas que não compõem ou não integram aquela base de cálculo. E aí, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º da nossa lei orgânica, as respostas às consultas formuladas ao Tribunal de Contas têm caráter normativo e constitui pré-julgamento em tese. Dessa forma, sobressai a importância de que, sempre que possível, as respostas às consultas formuladas ao Tribunal de Contas sejam firmadas com redação clara, precisa e objetiva, com a extensão necessária a exaurir a dúvida do consulente. Nesse sentido, mantendo os fundamentos lançados no voto exarado nos autos do processo 11.931/2015, que tratou da apreciação da consulta acerca das receitas que devem integrar a base de cálculo do 12º, que cabe ao Poder Legislativo Municipal, proponho a reforma da resposta aprovada naquele processo, para incluir as receitas que não integram aquela base de cálculo, na forma sugerida no presente voto. Aqui eu tinha colocado proposta de voto, inclusive eu vou precisar de um tempo para fazer algumas correções aqui, em razão de se tratar de voto. Dessa forma, propõe ainda essa Corte de Contas que disponibilize, por meio da rede mundial de computadores, a internet, no portal do TCE, cópia digitalizada do relatório e voto do relator da consulta, o acórdão que resultado da apreciação do processo e os pareceres do Ministério Público e do órgão instrutivo. Isso porque, senhora presidente, aqui eu abro só um parênteses, porque quando nós vamos consultar no portal esses julgados do tribunal com relação a essas consultas, quando nós acessamos o link, ele nos direciona para a publicação do Diário Oficial em que foi decidido, em que foi apreciado o processo e que foi publicado lá no Diário Oficial Eletrônico. Mas não tem as peças do processo importantes, que são os pareceres do Ministério Público de Contas, no caso aqui, no caso específico, o parecer da auditoria, que seria o órgão instrutivo à época. Também não tem o parecer da Procuradoria Jurídica ou do órgão de assessoria, do consulente, e também não tem o voto e o relatório completo do relator. Então, essa proposta é nesse sentido, de que esta Corte de Contas disponibilize na forma de arquivo digitalizado todos esses documentos para que o jurisdicionado, em caso de dúvida, examine, todos os argumentos trazidos no voto e, de fato, assim, resolva sua dúvida. Portanto, eu passo direto para o voto, concluindo que, presentes os requisitos exigidos tanto na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da consulta sobre exame, submeta a matéria a este egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão. 1. Conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno. Responder à consulta. Essa consulta específica, a que hora relato, que é a consulta
do processo número 8.793/2013. Bem, responder a consulta nos seguintes termos. 2.1. Não integram a base de cálculo para a fixação do 12º do Poder Legislativo Municipal a receita de contribuição para custeio de iluminação pública, a COSIP. B. A receita proveniente da incidência da Lei Complementar número 87/96, denominada Lei Candir. E C. A receita da dívida ativa não tributária e seus consectários legais. 2.2. Integra a base de cálculo para a fixação do 12º do Poder Legislativo Municipal a receita da dívida ativa tributária e seus consectários legais. Portanto, isso é resposta à presente consulta. E no item 3, o voto é no sentido de reformar a resposta proferida nos autos do processo 11.931/2015, mantendo os fundamentos do voto aprovado na sessão do dia 20 de junho de 2017, propondo a seguinte redação como resposta. 3.1. Integram a base de cálculo para a fixação do 12º constitucional do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas. O título: Receita Tributária. A. Impostos municipais. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. O Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI. E o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, conforme artigo 45, inciso 1 da Constituição Federal. B. As taxas municipais, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. C. As contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas instituídas e cobradas pelo município. Artigo 45, inciso 3º da Constituição Federal. E D. As receitas decorrentes da dívida ativa tributária e os consectários legais, provenientes de impostos, taxas e contribuições de melhoria. E as receitas de transferências. A. 70% do imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores imobiliários, o IOF, incidente sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Artigo 153, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. B. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, IR, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Artigo 158, inciso 1º da Constituição. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, relativamente aos imóveis neles situados, ou seja, situados nos municípios. D. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, o IPVA. Artigo 158, inciso 3º da Constituição Federal. 25% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS. Artigo 158, inciso 4º da Constituição Federal. F. 22,5% do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, relativo ao produto da arrecadação do IR, do IPI e do IPI. Artigo 159, inciso 1º, letra B, da Constituição Federal, juntamente com 1% no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Esse artigo 159, inciso 1º, letra E, da Constituição Federal. 25% dos recursos da cota-parte do IPI recebida pelo Estado. Artigo 159, parágrafo 3º da Constituição Federal. E, letra H, 25% dos recursos da cota-parte da contribuição de intervenção de domínio econômico, a CID, prevista no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal.
Agora, item 3.2. Bem, só reforçando, esses que eu acabei de relatar são as receitas, tanto tributárias quanto de transferências, que devem integrar a base de cálculo para fins de determinação do 12º do Poder Legislativo Municipal. E aqui que entra essa proposta da qual eu tratei no meu voto, que é a gente acrescentar, né, aquele voto proferido no processo 11.931, de que, no item 3.2 aqui, não integram a base de cálculo da fixação para a fixação do 12º constitucional do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas. E aqui eu elenco 8 receitas, que estão todas elas naquele processo 11.931, que foi, todos eles foram suficientemente examinados, analisados e também fundamentados pela relatora daquele processo, a conselheira Ana Raquel, e que aqui eu apenas transcrevo aqueles pontos que foram examinados lá e não constam naquele voto. E aqui eu penso a proposta nesse sentido, de a gente acrescentar, reformando aquela resposta, acrescentando que não integram a base de cálculo para a fixação do 12º constitucional do Poder Legislativo Municipal as seguintes receitas: a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, artigo 149-A da Constituição de 88, as contribuições previdenciárias pagas pelos servidores para regime próprio de previdência social, que também gera bastante dúvida, parágrafo 1º do artigo 149 da Constituição. C, a receita da dívida ativa não tributária e seus consecutários legais, a multa e juro de mora de natureza de sanção administrativa, resultante de ilícito administrativo, as transferências decorrentes da Lei Complementar número 87/96, a Lei Candir, os royalties pela exploração de recursos naturais da União, parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição de 88, as transferências da União e dos Estados para o SUS, artigo 198, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, as transferências da União para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, artigo 191. Não, aqui tem que fazer um ajuste aqui, só da disposição legal. Bem, esse foi a última receita, aqui no caso a transferência examinada e que não integra aquela base de cálculo. Por fim, também o voto é no sentido de dar conhecimento ao consulente, que é o senhor Alcides Andrade Neto, presidente da Câmara Municipal de Penedo, no ano de 2013, da publicidade da presente resposta por meio de sua publicação também no Diário Oficial Eletrônico e a postagem no website, no portal do Tribunal de Contas de Alagoas. Portanto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, esse é o meu voto. Está em discussão. O processo será relatado. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Conselheiro Sérgio, sobre a questão, parece que a modificação que ele propõe é só com relação às despesas que não compõem a base de cálculo do 12º, especificamente nas receitas não tributárias decorrentes de dívida ativa ou não, aí aqui acrescentando e demais consectários, é só isso, nesse aspecto, só nesse aspecto. Poderia repetir, desculpa. Sim, Excelência. Vossa Excelência está propondo uma alteração, não na parte que propõe, mas não na parte que compõe, mas na parte que não compõe a base de cálculo de 12º, é isso? Bem, eu gostaria de explicar. Eu proponho a reforma da resposta. Tá. Nesses termos. Aí,
tudo que eu relatei aqui com relação a essa reforma consta aqui do voto da conselheira, só que é uma redação diferente. Eu vou até, para ficar bem claro a diferença, vou novamente ler a resposta naquele processo. Bem, Conselheiro Sérgio, eu teria uma questão preliminar a levantar. A gente tem um precedente, todos nós concordamos, que é o do processo 11.931/2015, relatado pela conselheira Ana Raquel. Tá? Na técnica adotada pela conselheira relatora, ela discriminou no dispositivo quais receitas poderiam compor, para fins de cálculo do limite máximo do 12º da Câmara Municipal, quais receitas poderiam compor. Então, a contrário senso, a partir da leitura do dispositivo, e a contrário senso, o que não estiver discriminado não faz parte ou não pode fazer parte da base de cálculo desse 12º. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de assinalar com relação à técnica adotada pela conselheira Ana Raquel, que eu acho uma técnica boa. Né? Por que uma técnica boa? Porque nada impede que seja instituído um novo tipo de receita, né? E o tribunal, a partir daí, vai ter a oportunidade de se debruçar para avaliar se ela deve fazer parte ou não da base de cálculo para fins específicos desse cálculo. Então, militando, conselheiro Sérgio, contra o que eu já vinha decidindo anteriormente, ou melhor dizendo, apresentando um novo posicionamento, eu acho que essas consultas, elas não deveriam ser conhecidas. Primeiro porque não cabe reformar uma decisão proferida em consulta, que tem natureza normativa. Contra essas decisões só cabe embargo de declaração, nenhum outro recurso é cabível, né? Nada impedindo que a gente reaprecie aquele tema a partir de uma nova provocação e venha apresentar um novo entendimento, gerando a perda do objeto daquele primeiro pré-julgado. A ideia de normatividade é justamente para que a gente possa fazer referência ao pré-julgado como uma grande referência normativa para o gestor. Eu não vejo como produtivo a gente ter várias normas, vários resultados de pré-julgado, vários julgamentos de pré-julgado, se referindo ao mesmo tema. Esse é um ponto que eu gostaria de botar para reflexão daqui do tribunal. Muito embora Vossa Excelência está trazendo um aspecto que possa ter ficado subliminar naquele julgamento e está tornando claro que as receitas tais e tais não devem compor a base de cálculo, eu acho que deve formar um julgado próprio, um normativo próprio, né? Tornando claro que aquelas normas, aqueles tributos ou aquelas receitas não integram a base de cálculo e na interpretação do aplicador do direito, ele vai pegar as duas normas que se complementam, né? Uma especificando quais receitas devem compor essa base de cálculo e os demais pré-julgados que apreciam especificamente aquelas receitas que não devem compor o pré-julgado. E não a gente está sempre reformando aquela decisão, senão a gente vai ter como é que eu posso dizer, um volume excessivo que dificultará a compreensão da parte do gestor, né? Então, eu acho que eu queria levantar como questão preliminar a hipótese da gente não conhecer dessas representações mais, porque elas já foram respondidas no passado, né? Talvez, no que se refere ao aspecto da Lei Candir
e da dívida ativa não tributária a gente possa conhecer em razão de ter ficado subliminar naquele primeiro pré-julgado, mas com relação à COSIP existe um pré-julgado que trata especificamente dele.